Que a paz do Cristo esteja com você agora. Se você chegou até aqui carregando alguma coisa pesada no peito, se tem um nome na cabeça que dói só de pensar, se existe uma ferida dentro de casa que você nunca conseguiu explicar direito para ninguém, então este vídeo não apareceu por acaso na sua tela. Respira fundo, aquieta um pouco, porque o que a gente vai conversar aqui hoje pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. E eu preciso começar com uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido assim de frente, sem rodeio. A família que mais te feriu pode ter sido escolhida pela sua própria alma. Espera, não fecha o vídeo ainda. Eu sei que isso pode ter soado estranho, ou injusto, ou até absurdo, mas fica comigo porque nos próximos minutos você vai entender por que essa frase não é cruel. Ela é, na verdade, uma das coisas mais misericordiosas que o Espiritismo já revelou sobre a vida humana. Pensa comigo por um segundo. Você já sentiu que certos conflitos dentro da sua família parecem grandes demais para terem começado nessa vida? Que tem uma tensão, uma mágoa, uma distância entre você e alguém da sua família que não tem explicação racional? Que não importa quanto tempo passa, aquela dor continua ali no mesmo lugar como se tivesse raiz? Se sim, então o que a gente vai conversar aqui é exatamente para você. Chico Xavier, ao longo de décadas de mediunidade, trouxe mensagens que iluminam de um jeito muito preciso porque certas almas se reencontram dentro de um mesmo lar, porque alguns vínculos familiares parecem tão pesados, porque a convivência com certas pessoas dentro de casa pode parecer uma batalha que ninguém escolheu conscientemente, mas que todo mundo alimenta. E a resposta que o Espiritismo dá para tudo isso não é punitiva, não é um castigo, é uma oportunidade. É misericórdia funcionando de um jeito que a gente só consegue enxergar quando para de olhar só para esta vida e começa a considerar que a alma tem uma história muito mais longa do que o tempo que você está aqui. Então, o que você vai ganhar ficando aqui até o final? Você vai entender por que nasceu nessa família e não em outra. Vai entender o que o Espiritismo chama de dívida espiritual, sem drama, sem culpa exagerada, sem misticismo vago. Vai entender por que certos conflitos familiares doem de um jeito que parece desproporcional. E mais do que tudo, vai entender o que a sua alma pode fazer com isso agora. Não é teoria, é um espelho. E às vezes, o espelho é o que mais precisamos. Antes de continuar, se existe uma dor familiar que só Deus conhece de verdade, se tem uma ferida dentro de casa que você carrega em silêncio faz tempo, escreve aqui nos comentários a palavra reconciliação. Que essa palavra seja hoje uma intenção da sua alma. Uma decisão de não permanecer preso ao que dói, porque tem uma verdade sobre a sua família que talvez ninguém tenha te contado ainda. E ela começa muito antes do seu nascimento. A maioria das pessoas nunca para questionar por que nasceu na família em que nasceu. A gente cresce ouvindo que isso é biologia, que foi sorte ou azar, que é estrutura social, herança genética, acaso da natureza. E essa explicação até funciona por um tempo. Funciona enquanto a família é boa o suficiente, enquanto as feridas são pequenas o suficiente, enquanto dá para ignorar. Mas aí chega um momento em que essa explicação deixa de ser suficiente. Chega um momento em que você olha para dentro da sua própria casa e pensa: isso aqui não pode ser só biologia. Esse nível de dor, esse nível de tensão, essa sensação de que nunca pertenci de verdade a esse lugar, não pode ser só acidente. E é exatamente aí que o Espiritismo propõe uma leitura completamente diferente. No Espiritismo, a família não é vista como uma coincidência biológica, é vista como um campo de reencontros. Antes de encarnar, o espírito passa por um processo de preparação para a nova vida. E nesse processo, alguns vínculos são revisitados, algumas almas se reencontram, alguns laços que ficaram abertos em outras existências são endereçados de novo, em um novo contexto, com uma nova chance de resolução. Alguns desses reencontros são de amor, de afeto que atravessou vidas e continua se renovando. Mas outros são de contas em aberto, de dores sem reparação, de vínculos que precisam ser transformados. E a família
é o campo mais íntimo, mais inevitável e mais pedagogicamente intenso que existe para isso acontecer. Pensa na mãe que amava, mas nunca conseguia demonstrar de um jeito que você entendesse. No pai que estava fisicamente presente, mas parecia ausente em tudo que realmente importava. No irmão que parecia sempre estar competindo com você, mesmo quando não havia nada em disputa. Na sensação estranha de ser um estranho dentro do próprio lar, de nunca se encaixar direito, de sentir que nasceu no lugar errado. Essas experiências têm um peso que vai além do psicológico. Tem um peso que o Espiritismo interpreta como espiritual. Não porque Deus seja cruel, não porque a vida seja injusta de propósito, mas porque certas almas precisam de certos contextos para avançar. E às vezes, o contexto mais poderoso para isso é justamente uma família difícil. Se essas relações parecem pesadas demais para terem começado nessa vida, talvez seja porque não começaram. E agora você pode estar pensando, tudo bem, mas o que exatamente significa ter uma dívida espiritual com alguém da minha família? Porque se você entender isso do jeito errado, você pode acabar carregando ainda mais culpa do que já carrega. E a gente não quer isso. Dívida espiritual. Esse termo assusta muita gente. E faz sentido assustar porque a palavra dívida carrega um peso ruim. Carrega a ideia de punição, de cobrança, de algo que você deve e que vai ser exigido de você mais cedo ou mais tarde. E quando a gente coloca isso no contexto espiritual, pode parecer ainda mais pesado. Como se Deus fosse um credor implacável esperando você errar de novo para cobrar o que ficou para trás. Mas não é isso. Não é nada disso. O Espiritismo, especialmente na visão que Chico Xavier trouxe ao longo de toda a sua vida mediúnica, interpreta a dívida espiritual de um jeito muito mais humano, muito mais misericordioso do que parece à primeira vista. Dívida espiritual não é punição mecânica, não é vingança divina, não é condenação. É, na verdade, uma forma de descrever desequilíbrios morais que ficaram sem resolução, vínculos que foram quebrados e nunca foram reparados, feridas que uma alma causou em outra e que ainda precisam de cura, egoísmos, abandonos, crueldades, omissões que deixaram marcas profundas em espíritos que agora precisam de uma nova oportunidade de encontro para transformar aquilo que ficou torto. É simples assim, é doloroso assim, e é misericordioso assim, porque o ponto central de tudo isso não é o sofrimento, é a oportunidade. Deus não reúne almas que têm contas abertas para destruí-las. Reúne para oferecer outra chance, um novo contexto, uma nova consciência, a possibilidade de amar melhor onde antes houve descuido, de cuidar onde antes houve abandono, de ouvir onde antes houve silêncio cruel, e agora pensa na sua própria vida por um segundo. Existe alguém na sua família com quem a convivência sempre foi difícil de um jeito que parece desproporcional? Uma tensão que explode por coisas pequenas, mas que carrega um peso enorme? Uma rejeição que dói mais do que deveria, considerando o que aconteceu só nessa vida? E se essa alma tivesse uma história com a sua que vai muito além dessa existência? Para ilustrar isso de um jeito mais concreto, pensa numa situação assim. Duas almas que em outra existência viveram um vínculo marcado por abandono. Uma partiu quando a outra mais precisava. Deixou uma ferida aberta, sem explicação, sem resolução. As duas carregaram isso, e agora, nessa nova existência, elas reencarnam numa relação familiar íntima e inevitável. Talvez como mãe e filho, talvez como irmãos, talvez como pai e filha. O que antes foi abandono agora exige presença diária. O que antes foi frieza agora pede paciência constante. A convivência é difícil, muitas vezes incompreensível, às vezes dolorosa demais. Mas dentro daquela dificuldade toda, existe uma chance real de transformar o que ficou incompleto. Não é punição, é encontro pedagógico. É a providência funcionando com uma generosidade que a gente só consegue enxergar quando para de olhar só para a superfície. E aqui está o ponto que muda tudo. A dívida espiritual não se dissolve sofrendo passivamente. Não é aguentar calado que resolve. A dissolução verdadeira acontece
quando existe perdão genuíno, quando existe mudança interior real, quando a alma decide conscientemente não repetir o padrão que gerou a ferida lá atrás. É caridade moral em ação. É escolher não devolver o que foi recebido de mal. É encontrar dentro de si um nível de compreensão que vai além do que a lógica humana consegue alcançar sozinha. E isso, no Espiritismo, é o que se chama de evolução. Mas se é assim, se existe toda essa lógica espiritual por trás dos vínculos familiares, por que algumas famílias ainda parecem campos de batalha mesmo depois de tanto tempo? Por que dentro de casa, onde deveria ser mais fácil amar, costuma ser exatamente onde mais dói? Essa resposta é mais profunda do que parece, e é ela que a gente vai explorar agora. Tem uma dor específica que muita gente carrega e quase nunca consegue colocar em palavras direito. Não é a dor de ter sofrido algo grave e pontual. É uma dor mais sutil, mais constante, mais desgastante. É a dor de ter crescido num lugar onde você sempre sentiu que precisava se provar, onde o amor existia, mas vinha com condições que você nunca conseguiu entender completamente, onde você tentava, e tentava, e tentava, e mesmo assim, havia sempre uma distância que não fechava. Você reconhece isso? O filho que nunca foi suficiente, independente do que fizesse. A pessoa que carregou responsabilidades que não eram dela desde cedo, como se tivesse nascido já devendo alguma coisa. Quem sempre sentiu que dentro de casa havia um julgamento silencioso e permanente, mesmo nos momentos em que ninguém estava dizendo nada. Quem queria só um pouco de paz e encontrava guerra mesmo nas conversas mais simples. Quem amava de verdade, mas não conseguia se fazer entendido, não por falta de tentativa, mas porque parecia que a linguagem emocional entre você e certas pessoas simplesmente não existia. Porque justamente dentro de casa, onde você esperava abrigo, você encontrou prova? O Espiritismo tem uma resposta para isso, que é desconfortável num primeiro momento, mas que no fundo traz um alívio enorme. A intimidade familiar expõe o que nenhuma outra relação consegue esconder por muito tempo. O orgulho que se disfarça muito bem no trabalho aparece nu num jantar em família. O egoísmo que sorri educado com estranhos na rua fica evidente dentro de casa, nas pequenas disputas do dia a dia, nas omissões, nas escolhas de quem se coloca no centro sempre. As inseguranças que ficam guardadas na vida social explodem com quem está mais perto. Não tem como escapar disso. E é exatamente essa impossibilidade de escapar que torna a família o ambiente mais poderoso, mais intenso e mais desafiador de transformação espiritual que existe. Você não consegue simplesmente evitar um familiar difícil da mesma forma que evita um colega de trabalho chato. A convivência é contínua. O contexto é íntimo. As feridas são mais fundas porque vêm de onde você menos esperava se ferir. E o Espiritismo diz que não é acidente. Diz que essa intensidade toda tem uma função. Porque certas almas não são colocadas juntas numa família para se destruir. São colocadas juntas para ter a chance de transformar, em convivência forçada e cotidiana, aquilo que em situações mais confortáveis nunca seria tocado. E tem um ponto que é ainda mais forte do que isso, e que talvez seja o mais difícil de ouvir e ao mesmo tempo o mais libertador. Talvez você não tenha sido colocado nessa família para ser quebrado. Talvez você tenha sido colocado aí para ser exatamente a alma que interrompe o que já vinha se repetindo por gerações. O ciclo de frieza, o padrão de ausência, a herança de silêncio e distância emocional que passou de pai para filho, de avó para mãe, de geração em geração, sem que ninguém tivesse consciência suficiente para parar. Às vezes, a alma mais cansada da família é justamente a que recebeu a missão mais delicada. Me conta aqui nos comentários. De que cidade, de que estado, de que país você está assistindo a isso agora? Eu quero imaginar esse fio de luz se formando entre tantas casas diferentes, tantos corações feridos em tantos lugares, tantas almas que chegaram até aqui procurando entender o que a vida não explicou ainda. Porque tem algo que a maioria das pessoas não sabe sobre esses vínculos familiares. Algo sobre reencontros que acontecem disfarçados de parentesco, sobre histórias que começaram muito antes desta casa, muito antes desta vida. E é mais perturbador
e mais bonito do que tudo que a gente conversou até agora. Tem uma frase que Chico Xavier deixou que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse, em essência, que nem sempre encontramos estranhos ao longo da vida, que muitas vezes estamos reencontrando almas que já caminharam conosco contra nós, ou por nossa causa, em outras passagens que a memória consciente já não alcança mais. E quando você coloca essa ideia dentro do contexto familiar, tudo muda de tamanho. Porque aí você para de olhar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, apenas como pessoas com quem você divide um sobrenome e uma história nessa vida. E começa a considerar que talvez essas almas tenham uma história com a sua que é muito mais longa, muito mais complexa e muito mais carregada do que qualquer coisa que aconteceu dentro desta casa. No Espiritismo, os laços familiares podem reunir afetos que atravessaram vidas inteiras e continuam se renovando com força, mas também podem reunir desafetos que ainda não encontraram resolução, compromissos que ficaram no meio do caminho, promessas que foram quebradas em contextos que a gente não lembra mais, mas que deixaram marcas que a alma ainda carrega, débitos morais que esperam, às vezes por existências, a oportunidade certa de serem transformados com amor. E agora, pensa numa situação que vai ilustrar isso de um jeito que talvez você nunca tenha considerado antes. Pensa numa alma que em outra existência viveu numa posição de autoridade, usou esse poder com dureza, tomou decisões que machucaram pessoas que dependiam dela e que não tinham como se defender. Não foi um monstro, foi uma alma imperfeita, como todas são, que agiu a partir das limitações que tinha naquele momento. Mas as feridas que causou foram reais e ficaram abertas. Outra alma que esteve do lado de quem foi ferido carregou isso. Carregou a dor do que foi feito, a confusão de não entender, o peso de uma injustiça que nunca foi reconhecida. Agora, essas duas almas reencarnam e se encontram numa relação familiar íntima e inevitável. Talvez como pai e filho, talvez como irmãos que dividem o mesmo teto por anos, talvez numa relação onde uma depende da outra de um jeito que não tem como escapar. A convivência é difícil, às vezes é incompreensível, às vezes explode por coisas que não justificariam tanta intensidade se a história tivesse começado nessa vida. Há uma tensão que ninguém dentro de casa consegue explicar direito, mas que todo mundo sente. E no meio de tudo isso existe uma chance real, concreta, de transformar o que ficou torto. Não por força, não por obrigação, mas pela escolha consciente de uma alma que decide agir diferente dessa vez. Você não lembra de nada disso. É claro que não lembra. A memória das vidas anteriores fica velada exatamente para que você possa viver essa existência com liberdade, sem o peso de tudo que veio antes. Mas mesmo sem lembrar, você sente. Você sente aquela rejeição que parece desproporcional ao que aconteceu nessa vida. Aquela afinidade imediata com alguém da família que você não consegue explicar racionalmente. Aquele conflito que estoura por nada, mas carrega um peso enorme. Aquele amor misturado com dor que não tem nome certo, que não é só amor e não é só ressentimento, mas uma coisa estranha e intensa que fica no meio dos dois. Há famílias onde o problema não começou dentro desta casa, só continuou nela. Há brigas que parecem pequenas por fora, mas carregam raízes em existências que a memória consciente já esqueceu faz tempo. Há silêncios dentro de casa que pesam mais do que qualquer discussão, porque são silêncios que vêm de longe. E quando você entende isso, a pergunta que você faz sobre a sua família muda completamente. Você para de perguntar apenas o que fizeram com você e começa a perguntar o que a sua alma foi chamada a transformar agora, nessa existência, nesse lar, com essas pessoas específicas. Mas aqui é onde muita gente escorrega. Porque ouvir tudo isso pode fazer parecer que a resposta é simplesmente aguentar, suportar em silêncio, perdoar no sentido de engolir tudo e continuar se machucando como se isso fosse espiritualidade. E o Espiritismo não manda isso, nem de longe. O que ele diz sobre perdão e sobre os limites da convivência é muito mais honesto, muito mais humano e muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. Preciso ser muito direto aqui,
porque esse ponto é importante demais para passar por cima. Tudo que a gente conversou até agora, sobre dívidas espirituais, sobre reencontros, sobre a alma escolhendo a família como campo de aprendizado, nada disso significa que você deve continuar se machucando em nome de uma evolução espiritual que justifica qualquer coisa. Não significa isso. Nunca significou. Compreender espiritualmente uma situação não é o mesmo que justificar violência. Entender que uma alma tem uma história com a sua não é motivo para continuar dentro de um ciclo que só produz dor. Reconhecer que existe um vínculo espiritual antigo não anula a responsabilidade moral de quem feriu. O livre-arbítrio continua, e quem escolhe machucar responde por essa escolha, independente de qualquer explicação sobre vidas passadas. O Espiritismo é claro nisso. Cada espírito responde pelos próprios atos. A reparação verdadeira exige transformação real, não tolerância ao abuso. E a lei divina não pede que você se destrua para quitar uma dívida que talvez nem seja só sua. Eu quero falar diretamente com quem passou por abandono afetivo dentro de casa, com quem cresceu ouvindo que nunca era suficiente, com quem viveu sob manipulação disfarçada de amor, com quem sentiu que dentro da própria família havia um lugar de humilhação constante que ninguém de fora enxergava, com quem carregou marcas emocionais de uma convivência que deveria ter sido abrigo e foi campo de guerra. Para você, buscar distância não é falta de evolução. Precisar de proteção não é fraqueza espiritual. Colocar limites não é abandono. Buscar cura longe de quem continua ferindo não é ingratidão. É sabedoria. É respeito pela própria alma. Porque tem uma verdade que o Espiritismo traz que é poderosa e que muita gente não ouve com clareza suficiente. Às vezes, a dívida espiritual não se resolve ficando dentro do ciclo da dor. Ela se resolve quando uma alma decide, com lucidez e sem amargura, que não vai mais devolver trevas com trevas, que vai interromper o padrão não por raiva, mas por consciência. Isso é diferente de aguentar. É completamente diferente de fingir que não dói. É uma escolha ativa, consciente, de não se tornar aquilo que te feriu. E essa escolha, quando vem de verdade, de dentro, sem performance, é uma das formas mais altas de reparação espiritual que existe. Se esta mensagem está sendo luz para você, se inscreve no canal agora. Cada inscrição ajuda essa palavra a chegar a quem está perdido em silêncio, sem entender por que a própria família dói tanto. Você pode ser parte disso. Então, se não é aguentar tudo calado, e não é fugir sem entender nada, o que a sua alma realmente precisa fazer com essa família? Existe um caminho. E ele começa de um lugar que talvez você não espere, porque a cura do karma familiar não começa lá fora. Começa dentro de você, num movimento que é menor do que parece e mais poderoso do que qualquer coisa que você já tentou antes. Chega de entender o problema. Vamos falar do movimento, porque tem um momento na vida espiritual de uma pessoa em que acumular explicações deixa de ser suficiente, em que entender a origem da dor não basta mais, porque a dor continua lá, no mesmo lugar, esperando que você faça alguma coisa com ela além de compreendê-la. E esse momento, para muita gente, é exatamente agora. O primeiro passo não é o perdão. Eu sei que parece que deveria ser, mas não é. O primeiro passo é o reconhecimento. É você parar, com honestidade, e reconhecer a dor sem se instalar nela, sem dramatizar, mas também sem minimizar, sem fingir que não aconteceu, mas sem deixar que o que aconteceu seja a única coisa que define quem você é hoje. Isso parece simples quando a gente fala assim, mas na prática, para quem carrega anos de mágoa familiar, é um dos movimentos mais difíceis que existem, porque a dor antiga cria uma identidade, e abrir mão dela, mesmo que parcialmente, mesmo que só por um instante, assusta. Porque aí você se pergunta, se eu soltar isso, o que fica? Fica você. Só você, sem a história de sofrimento como escudo. O segundo movimento é observar os padrões que se repetem em você, não só nos outros. Isso é desconfortável, mas é fundamental, porque é muito mais fácil mapear o que a família fez de errado
do que identificar onde você mesmo continua alimentando o ciclo, onde você responde com a mesma frieza que te ensinaram, onde você pune com silêncio porque foi punido assim, onde você repete, quase sem perceber, exatamente o que jurou que nunca faria. Não estou dizendo isso para gerar culpa. Estou dizendo porque é aí que está o poder real de transformação. Não no que os outros vão mudar, no que você pode mudar em você. E aqui entra algo que o Espiritismo coloca com muita clareza. A reforma íntima não é um evento. Não é uma decisão tomada uma vez que resolve tudo. É uma prática diária. É acordar todo dia e escolher, de novo, ser um pouco diferente do que o ciclo familiar te ensinou a ser. A oração entra nesse caminho de um jeito muito concreto. Não a oração decorada, repetida por obrigação. A oração que é uma conversa real, às vezes desorganizada, às vezes sem palavras bonitas, mas sincera. A alma pedindo amparo aos benfeitores espirituais, pedindo lucidez para enxergar onde ainda está cega, pedindo força para fazer diferente onde sempre fez igual. Chico Xavier dizia, em essência, que nenhuma alma está sozinha no seu esforço de evolução, que há uma rede de amparo espiritual disponível para quem pede com sinceridade, e que os mentores espirituais não esperam perfeição, esperam intenção genuína. Você não precisa ter resolvido tudo para pedir ajuda. Pode estar no meio do caos, ainda com raiva, ainda com mágoa, ainda confuso. E mesmo assim pedir. Talvez você não consiga mudar toda a sua família. Provavelmente não vai conseguir, mas você pode impedir que a sombra continue se reproduzindo através de você. Pode escolher não passar adiante o que recebeu de pesado. Pode decidir que a herança emocional que você deixa para quem vem depois de você vai ser diferente da que você recebeu. Talvez o seu papel não seja convencer ninguém da sua família, não seja fazer todo mundo enxergar o que você enxerga agora. Seja purificar a sua parte, cuidar do que é seu, transformar o que passa por você. E tem um momento específico em que a cura começa a se tornar real. Não é quando você finalmente consegue perdoar de uma vez e sentir que tudo passou. É mais simples e mais difícil do que isso ao mesmo tempo. É quando você para de revidar. Quando escolhe o silêncio sábio no lugar da resposta que machuca de volta. Quando ora por quem te feriu. Não como gesto de piedade forçada, mas como ato de libertação pessoal. Quando entende que a sua dignidade não depende de aprovação da sua família para existir. Porque existem feridas familiares que a inteligência sozinha não resolve. Que o tempo não cura automaticamente. Que nenhuma terapia, por melhor que seja, alcança completamente sem que haja também um trabalho espiritual acontecendo por dentro. Essas feridas precisam de paciência, de fé, de vigilância interior e de uma ajuda que vem de um lugar que está além do que os olhos enxergam. E talvez neste momento haja uma verdade que a sua alma precisava ouvir, não como mais uma explicação, mas como consolo, como cuidado direto, como uma palavra que chega de um lugar mais fundo do que o conteúdo de um vídeo consegue alcançar sozinho. É isso que vem agora. Deixa eu falar diretamente com você agora, não com quem está assistindo a um vídeo, com a alma que chegou até aqui carregando algo que talvez não tenha nome ainda, com a pessoa que ficou até esse momento porque alguma coisa dentro dela reconheceu que precisava ouvir isso hoje. Se o seu coração está ferido por dentro de casa, se você carrega um nome que ainda dói só de vir à mente, se tem lembranças de cenas que aconteceram entre quatro paredes que ninguém de fora sabe que ainda pesam tanto no seu dia a dia, então esta palavra é para você. Você não está sozinho nisso. Eu sei que às vezes parece que está. Que a dor familiar é um tipo de dor muito particular, muito solitária, porque acontece justamente no lugar onde as pessoas assumem que você deve estar bem. A família é para ser abrigo, então quando ela é o contrário disso, você carrega aquilo em silêncio. Porque é difícil explicar, porque parece que ninguém vai entender de verdade. Porque você mesmo ainda está tentando entender, mas o mundo espiritual enxerga o que os olhos humanos não alcançam. Nenhuma prova é vazia no plano espiritual. Nenhum reencontro, por mais doloroso que tenha sido, é inútil para a alma que passou por ele. Nenhuma lágrima sincera, derramada em silêncio dentro de casa,
passa despercebida pelos mentores espirituais que acompanham a sua jornada. O Cristo conhece o que nasce dentro do lar, conhece a dificuldade de amar em ambiente hostil, conhece o cansaço de quem tenta e sente que não avança. E não abandona quem luta para amar melhor, mesmo quando está exausto demais para sentir que está conseguindo. Que a luz alcance os lares em conflito neste momento, os que estão em silêncio pesado, onde ninguém fala o que realmente precisa ser dito, os que estão em guerra aberta, onde as palavras já feriram fundo demais e ninguém sabe mais como voltar atrás, os que estão na distância fria, onde o amor existe mas ficou soterrado embaixo de anos de mágoa sem resolução. Que a paz toque os corações que esqueceram como é ser tratados com ternura dentro de casa. Que a lucidez chegue a quem está ferido demais para enxergar qualquer saída agora. Que haja reconciliação onde for possível, onde houver abertura, onde a alma estiver pronta. E que haja serenidade sagrada onde o reencontro ainda for distante, onde o tempo ainda precisar passar, onde a cura ainda estiver no começo. Você que